conceito da trindade, né? Ou trinitar, como se diz em latim, ou trinitarismo, como foi adotada a doutrina, né? A filosofia da crença na consubstancialidade de Deus com Jesus e o Espírito Santo, a única substância, né? A unidade ou a própria identidade. Nós, espiritistas, cremos e entendemos a consubstancialidade e a unidade da Trindade, mas não aceitamos a identidade, ou seja, que a Trindade seja uma única entidade. E vamos desdobrar isso com mais critério, né? E depois que Jesus foi capturado, traído por Judas, né, como conhecemos nos evangelhos, se fazer apresentar a Pôncio Pilatos como rei dos judeus, né? E Jesus, ele não afirma isso, ele só fala, tu o dizes, né? Ou seja, e Pilatos leva Jesus ao povo judeu e diz assim, o que vocês querem que eu faça com eles? Que ele poderia libertar na Páscoa um preso, né? E então o povo pede que Jesus seja condenado, seja preso e crucificado, e que Barrabás seja solto, que era o outro preso. Jesus foi crucificado e deixou para nós, nos registros dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos do Novo Testamento que nós conhecemos, e também as cartas de Paulo, que falaremos um pouquinho mais à frente, né, se nos for permitido pelo tempo. Então, os evangelhos do Novo Testamento. E aí, esses discípulos, juntamente com Paulo, espalharam por toda a Palestina e pelo mundo das circunvizinhanças o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era conhecido como a Boa Nova. E a doutrina cristã, ela se espalhou, se ramificou pelo mundo. E com uma força tal, uma força moral tal, que até os soldados que eram filiados e fiéis às tropas romanas, até os soldados se converteram, foram se convertendo aos poucos ao cristianismo. E Roma passou a ter dificuldade de recrutar os seus homens, os seus soldados, nas províncias que ela havia anexado. Então, Roma foi perdendo força política e foi perdendo força militar, pela penetração moral da doutrina cristã. E então, quando foi pelo final do século II, né, e início já do século III, meados do século III, Roma começou a articular movimentos na própria cultura romana de aceitação da doutrina cristã. E quando chegou no já pelos idos do século IV, né, com o imperador Constantino, então Constantino, que era um general antes de se tornar imperador, 313 da era cristã, início do século IV, Constantino, no Édito de Milão, né, ou seja, uma carta numa reunião na cidade de Milão, ele já imperador de Roma, Constantino I, ele decreta que as religiões estão livres no Império Romano, que era livre professar quaisquer religiões, no intuito ele mesmo de assimilar a doutrina cristã, o cristianismo, o que ele faz. Ele adota para si mesmo e para a cúpula romana o cristianismo, e o cristianismo passa a transitar naturalmente em todo o Império, e os cristãos deixam de ser perseguidos, vindo isto a ser selado no ano de 380 pelo imperador Teodósio I, no Édito de Tessalônica. Mas antes disso, né, quando Constantino ele admite e adota o cristianismo, cria a igreja já estabelecida, a igreja cristã estabelecida, ainda não era a igreja católica, a igreja cristã, começa a ter divergências entre os bispos, que eram muitos espalhados pelo Império Romano.
por todo o Império. E bispos de Alexandria e do Império do Oriente começam a ter conflitos. E isso enfraquece o poder político romano. E Constantino resolve, então, realizar uma reunião com todos os bispos para discutir o motivo do conflito, que era o trinitarismo. Ou seja, o que é o trinitarismo? A doutrina que acredita na unidade, consubstancialidade e identidade trina de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, então, essa trindade, né? Trindade Santa, passou a trazer conflitos. E haviam aqueles que adotavam o trinitarismo, que acreditavam, e aqueles bispos que não acreditavam, que negavam o trinitarismo, os antitrinitaristas, que eram liderados pelo bispo Ário de Alexandria, que dizia que Deus era Deus, Jesus era Filho de Deus, criatura do Pai, e que o Espírito Santo eram espíritos enviados, emissários de Deus e de Jesus. Ou seja, ele separa cada entidade, né, divina, cada divindade em sua posição. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em suas posições, em suas identidades. E isso trouxe conflito. Então, Constantino I faz essa reunião, que se chamou Concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, e esse Concílio de Nicéia, no ano de 325, discute o trinitarismo, ou seja, a Trindade Santa, e condena por heresia o bispo Ário e o arianismo, que era o antitrinitarismo, né? Ou seja, aqueles que não acreditavam na Trindade Santa. Eles são condenados por heresia, alguns mortos, e todos os escritos, livros, são queimados. Então deixa de existir a partir dali a ideia de que Deus é Deus, Jesus é Jesus e os Espíritos Santos são os Espíritos. E daí para frente, Constantino funda a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo o termo católico, do latim, né? Católico universal, igreja plena, com controle absoluto sobre todo o Império. O Império Romano era o mundo, né? Então a igreja passou a professar então o trinitarismo, a Trindade Santa, e nós, que éramos católicos, eu fui católico 50 anos, acreditava no dogma do trinitarismo, no dogma da Trindade Santa, né? Então, para nós trazermos como fato e observações, usando o Evangelho como fundamento, né, nós vamos abordar nessa questão da Trindade Santa, da Santíssima Trindade, 3 ideias, 3 pontos, que é a identidade, a consubstancialidade, ou seja, a unidade em substância, né, e a própria unidade. E nós vamos ver que identidade é uma coisa, consubstancialidade é outra e unidade é outra. Nós, espiritistas, acreditamos na consubstancialidade de Deus, Jesus e o Espírito Santo e acreditamos na unidade de Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas não acreditamos na identidade, que eles são unos, uma única entidade. Isso não. E nós vamos ver pelos evangelhos, nos registros, que temos fundamentos históricos e bíblicos para nos mostrar que cada um está na sua posição como divindade, né? E hierarquicamente. Então, falando da identidade, né, nós vamos primeiro lá em João. João, no capítulo 1 do seu evangelho, nos versículos 1 e 2 e nos versículos 14. Nós vamos citar vários capítulos e versículos do evangelho, mas para que vocês possam anotar e depois irem lá nos textos bíblicos e constatar o que vai ser tratado aqui, tá bom? Por nós, desenvolvido como fundamento para essa nossa assertiva. Então nós vemos assim que João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, já no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a vossa glória, a glória que um Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui é João falando de Jesus, mostrando que Pai é Pai e Jesus é Jesus. E ele mostra, ele dá uma informação importante para nós, ele diz, no princípio era o Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade segundo a Igreja Católica, o Verbo, né? Que é Jesus. O Verbo estava com Deus, ou seja, o Verbo estava com Deus, Deus estava junto com Jesus. E depois ele diz assim, e o Verbo era Deus. Mas aí, quando ele fala o Verbo era Deus, ele não diz que o Verbo, Jesus e Deus são a mesma entidade. Ele fala que Jesus e Deus estão consubstanciais na formação do mundo, na criação do mundo, na elaboração do mundo. Jesus está íntegro, pleno em Deus, para elaborar, criar, desenvolver a terra, para nos receber como espíritos, como criaturas encarnantes no planeta. Então essa é a informação. E depois ele diz, o Verbo encarnou entre nós, né? O Verbo encarnou entre nós e vimos a sua glória, a glória que o Pai, né, oferece ao seu Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, de novo, João separa Deus de Jesus, né? Chamando Jesus de Filho único, ou seja, Jesus é Filho de Deus e não Deus. É diferente isso, né? Muito diferente. Está escrito, está lá, está registrado. E aí a gente continua. Nós temos lá também, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, em que João se refere a Deus, ao seu amor, quando ele oferta, ele entrega Jesus para nós, para purificar a humanidade. Então ele diz assim, e amou tanto, o Deus, né? Amou tanto a humanidade e a terra, que nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer seja salvo e pleno de vida eterna. Então vejam só, mostrando mais uma vez, Deus nos ofertando Jesus pelo seu amor, como Filho, ou seja, separando Deus de Jesus, para não deixar dúvidas, né? Senão ele falava, eu, Deus, que sou Jesus, né? Mas ele não fala assim no Evangelho. E depois tem ainda uma passagem mais emblemática que nós recordamos, que é a passagem que Jesus, depois da ressurreição, ele encontra com Maria Madalena, né? Ou seja, Maria Madalena vai ao sepulcro, está lá no capítulo 20 do Evangelho de João, né? Nos versículos 11 a 18, 11 a 17, né? E nesses versículos fala que Maria Madalena se encontra com Jesus às portas do sepulcro, né? Então diz assim, Maria, com o coração muito pesaroso, isso João narrando, se dirige ao sepulcro. Quando chega lá, encontra a pedra do sepulcro removida. E ela se depara com duas figuras, que para ela são dois anjos, vestidos de branco, reluzentes, resplandecentes. E ela pergunta assim, o que aconteceu com o corpo do mestre? Onde está? Me digam que eu vou buscar. E os anjos perguntam, mulher, por que choras? Eu quero o corpo do mestre, quero honrá-lo, né? E aí ela está de costas e de repente ela percebe uma outra pessoa, se vira e vê uma outra pessoa e diz, Senhor, me diga onde está o corpo do mestre. E aí ele diz, Maria. Quando ele fala Maria, Maria o reconhece o mestre Jesus, que acabava de ressuscitar. E ela corre para ele, para abraçar. E ele diz, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vá aos meus irmãos e dize-lhe, subo ao Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Diga-lhes, vejam só. O próprio Jesus faz a distinção entre Deus e ele. Não subi ao Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então ele separa ele de Deus e deixa bem claro isso, né? É quando Jesus fala no capítulo 7, versículos 21 a 23, assim, aqueles que dizem Senhor, Senhor,
não entrarão todos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, Jesus mostra que o Pai é supremo, que o Pai está acima e que existe uma hierarquia. Então, nós vemos aqui agora a nossa continuação, né? E vamos falar um pouquinho sobre a consubstancialidade. Como seria essa consubstancialidade? O que é ser consubstancial? É estar pleno na mesma substância, mergulhado na mesma substância, mergulhado no mesmo corpo, na mesma matéria, vamos dizer assim, se fosse como pensar nós hoje, na mesma matéria, né? Integrados. A consubstancialidade seria a integração, né? E não uma única ou uma mesma pessoa ou entidade, mas sim a integração, integrarmos-nos, unificarmos-nos. Então isso é consubstancialidade. A substância do Pai nos envolve, como envolvia Jesus e envolve Jesus e nos envolve a todos hoje. E nós vamos trazer isso como fundamento para nós entendermos, né? Então lá no Evangelho de João também, no capítulo 14, né? No capítulo 14, dos versículos 1 ao versículo 11, 12, né? E mais especificamente nos versículos 6 a 11, Jesus mostra-se uno ao Pai, né? Ou seja, ele tem um diálogo com Pedro, com Tomé e com Filipe. Ele está se despedindo dos seus discípulos, né, nos capítulos 13 e 14, ele está se despedindo e os discípulos ficam com o coração muito pesado, muito pesaroso, muito tristes, né? E eles então não entendem essa separação que vai acontecer, porque Jesus já está presciente, sabendo que ele vai ser crucificado. E ele está com o coração apertado, se despedindo de todo mundo. No capítulo 13, ele faz a Santa Ceia, né? E no capítulo 14, ele começa a trazer diretrizes e se mostrar que estará sempre presente junto a nós, né? Sempre presente junto a nós, e que mesmo não estando corporificado, encarnado, né, conosco, ele estará presente junto a nós, né? Como ele fala lá no capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no capítulo 28, versículo 19, né? 19 e 20. Né? Então, 18 a 20. Então nós vemos aí Jesus mostrando essa consubstancialidade, né? Trazendo essa ideia da consubstancialidade no capítulo 14, quando ele fala com Pedro, né? Para não ficar preocupado, que ele vai preparar o lugar, né? E que assim que o lugar estiver pronto, ele voltará e vai pegar todo mundo, todos eles, e estarão todos com ele, né? Aquela frase: não se vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Aí ele continua falando, e ele fala que quando estiver tudo pronto, ele vai reunir todos eles e que todos estarão com Jesus e todos saberão o caminho. E Tomé diz assim: mas Senhor, como saberemos o caminho se nunca fomos lá? E aí, lá no versículo 6 do capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, Filipe diz assim: mas Senhor, fala-nos do Pai, né? Ou seja, Jesus fala tanto do Pai, né? Que vem ao Pai, está com o Pai. E ele: Senhor, não vemos o Pai, fala-nos do Pai. E aí Jesus fala assim: mas Filipe, até hoje tem estado comigo, conhecestes o Pai, me conhecestes a mim. Então, e agora perguntas-me, onde está o Pai? Né? E aí Jesus, ele continua falando com eles, e no final do versículo, lá no versículo 11, ele fala assim: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então isso é consubstancialidade, é estar integrado, unificado. E mais à frente no Evangelho de João, no Evangelho de João, no versículo 10, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz ainda: eu e o Pai somos um. Aí ele mostra que nós somos unos no Pai. Jesus já alcançou essa unidade pela sua pureza, pelo seu estado de espírito.
mas que mesmo assim o Pai é consubstancial a nós. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, na substância de Deus, porque somos seus filhos. E Jesus alcançou a unidade com Deus, por ter se integrado por sua pureza, por sua vida, por sua evolução em várias e várias encarnações, né? E ele chegou a essa unidade estando pleno, consubstancial ao Pai, na unidade, quando ele diz que eu e o Pai somos um, não é? Quando falamos da unidade, é importante também voltarmos a João, na primeira carta de João aos cristãos. Quando nessa carta de João aos cristãos, ele fala de Deus, ele se refere a Deus como amor e chama esse amor da unidade. Caracteriza o amor como Deus. E essa unidade, esse amor único é o Deus, o nosso Pai, todo misericórdia, todo justiça, todo bondade, pleno no amor para conosco. E João diz assim no capítulo 4, versículo 8 da primeira carta aos cristãos, ele diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E mais à frente no versículo 16 do mesmo capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vejam só, como nós podemos nos fazer unos no amor único do Pai e consubstanciais ao Pai, amando a Deus, aos irmãos em humanidade e nos amando a nós mesmos. Embora o amor seja único, Jesus desdobra em 3 ações: amar ao Pai, amar ao próximo e amarmos-nos a nós mesmos. Falamos do Espírito Santo, né? Já temos aqui uns minutinhos para terminar. O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na realidade, são os emissários de Deus e os emissários de Jesus, emissários das divindades maiores. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 32 e 33, em que Jesus vai ser batizado. E no Rio Jordão ele encontra João, que já está batizando várias pessoas. E João não se sente digno em batizá-lo, né? Ele diz que não é digno nem de amarrar as sandálias de Jesus, isso está lá nos registros. E mesmo assim Jesus é batizado por João, né? Jesus insiste que ele seja batizado porque está nas Escrituras, as Escrituras têm que ser cumpridas. E depois que Jesus é batizado, também está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, e também em João, capítulo 1, 32 e 33, em que é o testemunho de João Batista, que João Batista diz que assim que Jesus é batizado, nesse capítulo de João, ele vê uma pomba, né, descendo do céu, e o céu se abre e uma voz sai e diz: Este é o meu filho bem-amado, por quem eu tenho muita afeição. Também registros de Mateus e de Lucas, nos capítulos 3. Né? Então nós vemos aqui Deus falando, a pomba por intermediária, que é o Espírito Santo, e Jesus, o Filho, né, recebendo essa mensagem e com todos aqueles durante o batismo. Nós vemos a Trindade separada, mais uma vez. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos mais uma vez que o Espírito Santo é uma entidade com a sua identidade divina, os Espíritos do Senhor, que Jesus, com a sua divindade, é uma criatura divina, Filho de Deus, e que Deus é o Pai supremo, absoluto, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, meus irmãos, encerramos aqui esta nossa primeira abordagem. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine cada coração que se faz conosco aqui presente. Muita paz a todos. Graças a Deus.